Esse tema é um tema tremendo. Deus ministrou muito ao meu coração quando eu preparava essa mensagem. Escolhas que mudam a vida. Essa palavra está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Que diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Amém? Para quem conhece a história de Ruth, Ruth era a nora de Noemi. Noemi perdeu os 2 filhos e voltou para a sua cidade de Belém. Só que Noemi disse para as suas noras: fiquem aí, vocês não precisam ir comigo. Uma das noras ficou, mas Ruth resolveu ir com ela. O nome Ruth significa amiga, uma companheira fiel. E Ruth fez valer o seu nome. Ela realmente disse para a sua sogra: eu vou contigo. Se você morrer, eu morrerei contigo. E Noemi disse: volta, Ruth, vai para a tua cidade. Eu não tenho nada para te oferecer. Mesmo que eu tenha outros filhos aqui, que meus filhos cresçam e case contigo, o que é que eu tenho para te oferecer? Né? E Noemi e Ruth voltaram para Belém. A palavra Belém, o nome dessa cidade, significa a casa do pão. Se liga aí, a casa do pão. Ruth e Noemi voltaram para a casa do pão, a casa da presença. E quando nós tomamos as escolhas certas, as escolhas que mudam a nossa vida, o Senhor nos honra. Essa noite o Senhor já falou muito ao meu coração, muito mesmo. Eu estou aqui cheia da glória de Deus, cheia da presença do Senhor. Desde que eu pisei nesse lugar, não é bajulação, mas é que o céu é aberto, né? A presença de Deus, ela é notória nesse lugar. Você sente o Espírito Santo. Se você der lugar ao Senhor essa noite, Ele vai falar ao seu coração. Então, não espere nada de mim, porque eu não sei nem pregar direito. Eu não sou pregadora. Eu gosto de falar sobre Jesus. Deixe o Espírito Santo ministrar no coração de vocês. Deixe o Espírito Santo falar quais escolhas que vocês precisam fazer para que o Senhor venha mudar a situação que você está nesse momento, essa noite. Amém? Em meio às circunstâncias adversas, o Senhor, Ele vai nos guiar nas decisões. Quem aqui já teve que tomar alguma decisão que foi muito difícil? Né? Às vezes nós temos que tomar algumas decisões muito difíceis, que você ora, você jejuma, e aquele cômodo fica ainda no seu coração. Você não sabe se você vai para a direita ou vai para a esquerda, se você abre mão, se você continua, se você ora, se você entrega a Deus. Só que há um segredo nas escolhas. E esse segredo está lá em Provérbios 3, versículos 7 e 6. Diz assim: vocês puderem acompanhar, Provérbios 3, versículos 7 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Então, quando nós formos tomar as decisões na nossa vida, confie no Senhor, busque o Senhor, clame pelo Senhor. O Senhor não vai deixar você tomar decisões que mais na frente você vai dizer: poxa, Senhor, mas foi tu que mandou e o negócio não está dando certo. Muitas vezes nós tomamos decisões pelas emoções, pela nossa vontade, do nosso coração. Às vezes tomamos decisões porque as pessoas ao nosso redor estão nos impulsionando a tomar certas decisões. Só que muitas vezes, quando você age pela emoção, mais na frente você vai ver que não era da vontade de Deus aquilo. Porque quando você toma decisão, quando você confia, busca as decisões no Senhor,
Ele vai lhe honrar e Ele vai lhe mostrar. Independente de qualquer coisa, o Senhor está com você. Eu posso usar esse exemplo, eu já falei isso uma vez, eu vou falar novamente. Quando eu fui me casar com essa pessoa linda e maravilhosa, meu esposo, muitas pessoas não eram a favor do nosso casamento. Muitas pessoas da igreja, né, eu sempre fui líder na igreja, sempre fui líder de algum ministério, muitas pessoas não queriam dizer assim, ele não é para você, você precisa se casar com você dá certo com fulano de tal. E essas pessoas estavam influenciando as minhas decisões. E se eu tivesse agido pela minha emoção, eu tinha quebrado a minha cara. Porque as pessoas que queriam que eu casasse com determinada pessoa, hoje essa pessoa nem está mais nos caminhos do Senhor. E se eu tivesse ido por esse caminho das minhas emoções? Se eu não tivesse escolhido orar, jejuar, e não foi pouco, porque casamento é a segunda maior decisão que você toma na sua vida. A primeira é aceitar Jesus. A segunda é com quem você vai passar o resto da sua vida. Porque casamento é para sempre. E muitas vezes você casa e não se relaciona com a pessoa pela emoção, pela sua fragilidade, porque você está carente. Mas não faça isso, porque as suas escolhas de hoje, você vai reverberar no futuro. Você vai ver o que vai acontecer. Então hoje, a partir de hoje, tome a decisão de buscar o Senhor em oração antes de qualquer decisão. É a escolha de um trabalho, é a escolha de um relacionamento. Até o seu estilo de se vestir, você tem que perguntar ao Senhor: Senhor, será que essa roupa está adequada para ir para a tua casa? Senhor, será que essas minhas atitudes que eu estou tendo hoje, eu estou falando especialmente para as mulheres, né? Senhor, será que essas atitudes que eu estou tomando hoje é atitude de mulher de Deus? Será que o meu falar diante das pessoas, da minha família, dos meus amigos, eu estou honrando o nome do Senhor? Então, o Senhor, a Bíblia diz que Ele é cheio de sabedoria. Se você não tem sabedoria, busque ao Senhor, que Ele vai dar sabedoria. E voltando à questão do relacionamento, quando eu parei de dar ouvido às pessoas, quando eu fui orar, jejuar, buscar o Senhor, parece que tudo ficou claro para mim. O Senhor disse: não importa o que as pessoas falam, importa o que eu falo ao seu coração e o que eu falo ao coração dele. Porque o casamento, ele não é só a questão de juntar duas pessoas. O casamento é o Senhor juntar propósito, sonhos. E hoje, para a glória de Deus, nós temos mais de 7 anos de casado. E nós fazemos a obra do Senhor juntos. E Deus me deu muito mais do que eu podia imaginar. Amém? A história de Ruth nos ensina muita coisa. Ruth e Noemi. Ruth, ela honrou aquela mulher que estava em dificuldade, aquela mulher que tomou o nome de Amarga. Ela disse assim: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso virou a minha vida muito amarga. Só que Ruth, ela cumpriu aquilo que está em Provérbios 17:17, que diz assim: o amigo ama em todos os momentos e o irmão nasce na adversidade. É na adversidade que você vai saber quem é o seu irmão de verdade. É na adversidade que você vai saber quem são seus amigos de verdade. É na adversidade que Deus levanta aqueles que vai comer 1 quilo de açúcar, mas come também 1 quilo de sal com você. Provérbios 17:17. Nos momentos das minhas angústias, Deus levantou mulheres para me ajudar. Nos momentos das minhas angústias, Deus mostrou quem realmente eram minhas amigas, quem realmente eram as minhas irmãs. Porque na hora da bênção, na hora da abundância, é assim de amigos. Mas na hora da luta, tem aquele que bate no seu ombro e diz assim: pode contar comigo, eu vou orar por você. Eu vou orar com você. Nós vamos vencer essa guerra juntos. Então peça a Deus também: Senhor, coloca pessoas ao meu lado, que lute as minhas guerras, que me ajude em oração, que me ajude em intercessão. E quando nós tomamos as escolhas certas, o Senhor nos dá graça aos olhos das pessoas. Quando você cumpre as escolhas que Deus tem para você, as pessoas que estão ao seu lado, elas vão olhar para você de uma forma diferente e vão ver Jesus em você. Aqui no capítulo 2 de Ruth,
versículo 5, diz assim: Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Eu vou resumir a história. Aquela moça, Ruth, estava ali colhendo milhos, né, nos ceifeiros. E Boaz, que era um homem rico, um senhor, olhou, achou algo diferente naquela moça e perguntou: quem é essa moça? E o capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espiga entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou um pouco do abrigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que Jesus está observando você? Ele está te observando no trabalho. Ele está te observando quando tu está lá em casa lavando a louça, na tua casa. Ele está te observando. Ele está te observando quando tu vai pegar o teu ônibus, tu bota o teu fone de ouvido. Ele está te observando. Ele está te observando e também pessoas que vão te ajudar, vão te honrar, estão te observando. Você crê? Eu creio também. Ruth capítulo 2, versículo 10 e 11 diz assim: porque achei favor aos seus olhos. Ruth falando para Boaz, né? Porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que não conhecia bem. Deixa eu te contar outra coisa. Talvez você abra mão de algumas coisas na tua vida, mas Jesus vai te honrar. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar porque Ele te conhece desde o início da tua criação. Ele te conhece muitas vezes que você deixou de sair para ficar em casa orando. Ele conhece as vezes que você abriu mão de sair com suas amigas para ir fazer o evangelismo. O Senhor sabe de tudo isso. E o Senhor vai te honrar, porque Ele está olhando para você. Você crê que o Senhor está olhando para você essa noite? Ele está. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Eu posso sentir o Espírito Santo passeando aqui no nosso meio e olhando para cada um de nós. E a recompensa, ela vem do Senhor. A recompensa vem do Senhor. Tudo que você planta, você vai colher. Tudo que você está fazendo, você vai colher. Se você está plantando oração, Deus vai mandar as respostas das suas orações. Talvez você chegou aqui dizendo: não, Senhor, não vou mais orar por isso. Eu já estou cansada de orar por isso. Falta só mais um pouquinho. Continua a bater. Continua a bater na porta. A porta vai se abrir. Continua a clamar. Continua a clamar. Eu lembrei agora de uma história que diz que um homem estava cavando uma gruta. E ele cavou nessa gruta. As pessoas diziam: tem ouro ali, tem ouro ali. Ele cavava e já estava cansado. E teve um momento que ele disse: não vou mais cavar, não vou. Cansei, já cansei. As pessoas disseram para mim que eu estava perto de chegar para conseguir o meu tesouro, conseguir esses diamantes. E já faz dias que eu cavo aqui, vou para um lado, vou para o outro, eu não acho. E saiu, foi-se embora. Aí chegou um novo rapaz, aplicou só uma machadinha e começou a cair os diamantes. Faltava uma só. Ele dá só mais um lance e ele ia ganhar a bênção dele. E por causa do cansaço, da voz do inimigo, que disseram para ele que ele não ia conseguir, ele não recebeu a sua bênção. E aquele que chegou só aplicou uma vez e conseguiu. Às vezes acontece isso na nossa vida. A gente ora, e quando está bem perto de receber a bênção, aí você desiste. Aí você vai lá para a fila, não na fila. Vai ter que passar pelas provas tudinho, até conseguir chegar de novo a sua vez. A recompensa, ela vem do Senhor. Ele vai mudar a sua história, mas quando você faz a escolha certa. A
diz que existem dois caminhos, o da bênção e o da maldição, o da vida e o da morte. Qual o caminho que você escolhe hoje? O caminho da vida ou o caminho da morte? O caminho de fazer a vontade do Senhor ou chutar o pau da barraca? Porque às vezes a gente está tão cansado que a gente quer, né, chutar o pau da barraca. Ah, eu vou ficar de boa aqui, não vou mais fazer a vontade do Senhor, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Só que a nossa recompensa vem do Senhor. Aqui no capítulo 3 de Ruth, versículo 18, diz assim: Disse então Noemi: Agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje. Para quem conhece a história de Ruth, ela deitou aos pés de Boaz. E o nome Boaz significa resgatador. Tremendo, né? Resgatador. E ela deitou ali aos pés de Boaz. E ele acordou, não sabia o que tinha acontecido, mas ele disse que ia resolver essa situação. Deus vai incomodar pessoas para que elas possam te abençoar. No capítulo 4, versículo 13, Boaz diz assim: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Resumindo toda a história, aquela moça que decidiu seguir a sua sogra, que decidiu deixar sua parentela, deixar a sua cidade, foi com Noemi, seguiu as instruções de Noemi, seguiu as instruções do Espírito Santo, encontrou um resgatador que casou-se com ela, mudou a história dela, ainda mudou a história de Noemi. E Ruth teve um filho com Boaz. E o mais interessante dessa história, depois, se vocês não conhecem essa história, quando chegar em casa, leiam, é apenas 4 capítulos. Ruth casou com Boaz, né? E teve um filho. O nome desse filho, o nome dele foi Obed. Para quem lembra, Obed é quem? Pai de Jessé. Jessé gerou Davi. E se você for ver toda a genealogia, no finalzinho lá, o que aconteceu? Jesus nasceu. Como vocês podem ver, Ruth foi uma moça obediente, Ruth foi uma moça companheira, Ruth foi uma moça que achou favor aos olhos daquele homem. O Espírito Santo incomodou tanto Boaz para abençoar a vida dela que não deixou nem ele dormir. Enquanto ele não resolver a situação dela, ele: não, eu vou casar com ela, eu vou resgatar ela, eu vou cuidar da família dela. E Deus vai incomodar pessoas para te abençoar. Você crê? Eu creio. Se você tiver deixado o currículo, Deus vai incomodar aquela pessoa a ligar para você. Se você está procurando resolver alguma situação com o advogado, o Senhor vai incomodar aquele advogado. Se você tem uma causa na justiça que está lá embaixo, o Senhor vai pegar o papel e vai colocar em cima. Porque Deus está incomodando pessoas essa noite para abençoar a sua vida. As adversidades vão tentar nos paralisar, mas o Espírito Santo nos conduzirá nas escolhas. Aqui eu vou deixar a história de Ruth e vou passar a falar sobre um homem muito cheio de fé, um homem guiado pelo Espírito Santo. Essa passagem está lá em Atos 27, se vocês quiserem me acompanhar. Eu já li esse capítulo várias vezes, todas as vezes o Senhor fala comigo algo assim tremendo. E eu vou pontuar algumas coisas nesse capítulo, né? Para quem conhece a história, Paulo estava indo para uma viagem para Roma, só que nessa viagem aconteceu diversas coisas. Teve uma tempestade, o navio foi destruído, os homens iam para um lado, o navio para o outro. Eu vou ler aqui o versículo 4 do capítulo 27. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Agora o versículo
versículo 7 diz assim: não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Versículo 15: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. O apóstolo Paulo estava nessa viagem. Como eu falei, aconteceu várias coisas, até o ponto do navio ficar à deriva, no meio do mar. E aí, o que é que acontece? Muitas vezes nós estamos igual a esse barco, à deriva, na tempestade das dificuldades da nossa vida, nas lutas. Você não vê terra, você só vê água ao seu redor. Vocês conseguem imaginar comigo, vocês numa situação dessa, o barco quebrado, sem comida, à deriva. E agora? O que é que vai acontecer? O versículo 20 diz: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos a esperança de salvamento. Ou seja, barco à deriva, não dava para ver nem estrela nem sol, não se sabia quantos dias tinham passado porque a tempestade era muito grande. Todos ali no barco perderam a esperança. E o que é que acontece agora? Nesse momento, muitos de nós estaríamos desesperados, tenso, aflito. Talvez até não, a minha solução agora é pular no barco, mas eu vou morrer, me afogar. É melhor me jogar logo, porque não tem comida, não sei para onde eu vou, não sei onde é que eu estou. Não existe um momento na nossa vida que nós estamos desse jeito, à deriva, né? Igual aquele louvor que diz, né? Mestre, o vento balançou meu barco. Você não sabe, né? O que é que vai acontecer. Nos momentos mais tensos, nas horas mais difíceis, se você se posicionar e escolher ouvir a voz do Senhor, o Senhor envia um anjo para nos conduzir e nos dar a esperança. Existia um homem dentro desse navio diferente. Existia um homem nesse navio que se ajoelhava para buscar a direção do Espírito Santo. Existia um homem que dizia: pode estar tudo ao contrário, mas eu creio no nome do Senhor. Eu sei que Ele vai me dar esperança. Eu sei que de alguma coisa boa vai sair dessa situação. E o que aconteceu? Atos 27, versículo 22 e 25, diz assim: apóstolo Paulo fala: mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro, e disse-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida e de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. E o Senhor nos diz nessa noite, Ele diz para cada um de nós: tenham ânimo, tenham ânimo. O Senhor está no controle dessa situação. Esse barco não vai afundar. O barco pode até afundar, mas nenhum dos tripulantes vão morrer. E Paulo tinha um propósito. Ele tinha um propósito, ele precisava chegar em Roma para falar com César. Só que durante a nossa caminhada, as dificuldades que acontecem na nossa vida não é sobre nós, é sobre Jesus. E Ele não quer abençoar só a nossa vida, Ele quer abençoar todos aqueles que estão ao nosso redor. O Senhor salvou a vida desses homens porque existia um homem lá orando. E porque o Senhor queria fazer muito mais. O Senhor não queria, nesse caminho que Paulo estava indo para Roma, o Senhor não queria só salvar aqueles tripulantes, não. Aconteceu que quando Paulo chegou na ilha de Malta,
o Senhor abençoou a vida dele. Lá no capítulo 28 de Atos, diz assim: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram uma extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, porque estava chovendo muito e fazia muito frio. Então eles foram ali para a ilha de Malta. Só que quando chegou lá, Paulo foi pegar uns paus, uns espetos para fazer uma fogueira. Cobra mordeu a mão de Paulo. O coitado do Paulo já tinha saído da tempestade, o Senhor tinha salvado ele da tempestade. Pronto, vai morrer agora, não tem cara de cobra. E olharam e disseram: pronto, vai morrer. Todo mundo já estava esperando Paulo cair morto. Mas o que aconteceu? Nada de mal aconteceu com Paulo. Aquela serpente tinha muito veneno, mas Paulo não morreu. E ali naquela ilha existia um homem que estava com muita febre. Estava sofrendo muito. Paulo entrou, foi vê-lo, orou, colocou a mão nele e aquele homem foi curado. E muitos outros homens vinham. Isso tudo na viagem de Paulo a Roma. O Senhor curou, o Senhor libertou, o Senhor salvou. E Paulo chegou a Roma com um propósito. E ele falou a César. E lá em Roma, Paulo passou 2 anos, alugou uma casa e ficou falando do Evangelho do Senhor. E o que eu quero dizer para nós essa noite, para deixar claro, as nossas escolhas não vai ser só para nos beneficiar, mas todos estão ao nosso redor. Os nossos familiares vão ser abençoados, os nossos amigos vão ser abençoados, todos aqueles que estão ao nosso lado vão ser abençoados. O que Deus quer fazer em nós é que nós possamos ter esse coração, como de Ruth, generoso, um coração cheio de compaixão, um coração que ela não olhou só para as necessidades dela, mas ela olhou: eu não vou abandonar a Noemi, que ela já é uma senhora, eu vou com ela. E o apóstolo Paulo também, ele disse: não, eu não vou abandonar aquilo que eu vou ficar até o fim, porque eu sei que Deus vai me dar livramento. Amém? Gostaria que vocês ficassem em pé. Essa pequena palavra, compartilhar com vocês. A gente vai levantar um clamor agora. O que eu preciso orar, o que eu preciso fazer. Escolhas que mudam a vida. Escolha esta noite depender do Espírito Santo. Escolha esta noite a não agir mais carnalmente. Ore, jejue, busque o Senhor. Busque o Senhor. A palavra de Deus diz que aquilo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. Ligue essa noite aqui aquilo que o seu coração anseia. Eu tenho certeza que o Senhor vai atender a tua petição. Feche seus olhos. Comece a falar: Senhor, é isso, Senhor, que eu preciso ser mudado na minha vida, Jesus. Oh, Espírito Santo, nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Se nós estamos aqui essa noite, foi porque Tu nos trouxe a esse lugar. Oh, Santo, Santo, Santo. Senhor, nós queremos, Senhor, Te clamar, Senhor, essa noite. Vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. Conduz a nossa vida, Senhor, as decisões certas. Senhor, tira de nós tudo aquilo, Senhor, que não Te agrada. Senhor, tira de nós, Senhor, aquilo que nos afasta da Tua presença. Senhor, até aqui, muitas das decisões que nós tomamos, Senhor, nós agimos pela carne, não agimos pelo Espírito, Senhor. E essa noite, Pai, nós queremos nos arrepender, Senhor. Nos arrepender, Jesus. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes nós agimos, Senhor Jesus, com a força do nosso braço, Pai. Nos perdoa porque muitas vezes nós não damos testemunhos que somos mulheres de Deus, homens de Deus. Senhor, nos perdoa porque muitas vezes, Senhor, as pessoas do mundo e nós somos tudo parecido, não há nada que nos diferencie, Pai. Senhor, essa
Essa noite nós queremos clamar a Ti, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós. Vem sobre a nossa casa, Senhor. Vem nos conduzir a fazer as escolhas corretas. Toma a nossa mente, toma o nosso coração, o nosso interior, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti, Senhor. Oh, Santo, Santo, Santo. Nós queremos declarar, Senhor, a nossa dependência a Ti, Jesus. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. Deus, os nossos pensamentos possam estar cativos a Ti essa noite, Pai. Deus, tira de nós, Senhor Jesus. Tira de nós, Senhor, aquilo que te magoa. Perdoa, Senhor, nossa arrogância. Perdoa, Senhor, toda a nossa altivez. Perdoa, Senhor, toda a nossa religiosidade, Senhor. Pai, esta noite nós queremos nos render, Espírito Santo. Render ao Teu senhorio. Nos render à Tua vontade, Jesus. Queremos nos render, Senhor, à Tua vontade, Jesus. Segura em nossas mãos, Senhor. Segura em nossas mãos. Segura em nossas mãos. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Você pode dizer isso, Abba. Eu pertenço a Ti. Senhor, minha vida é Tua. Espírito Santo, me conduz essa noite. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Me leva mais perto de Ti. Senhor, estou tão cansado de agir da mesma forma sempre. E sempre, Senhor, eu me dou mal. Eu quero agir diferente agora, Jesus. Senhor, coloca o Teu caráter em mim. Senhor, que eu diminua todos os dias para que Tu venha aparecer, Senhor. Oh, Deus. Dá-nos, Senhor, os frutos do Espírito. Vem sobre nós, Senhor, com os Teus frutos do Espírito, Senhor. Nós queremos ser, Senhor, mais amáveis, mais pacientes. Nós queremos ter domínio próprio, Senhor, nas decisões. Senhor, nós mulheres, Senhor, muitas vezes agimos pela emoção, Senhor. Nos ensina a ser a mulher de Provérbios 31, Senhor. A mulher sábia que edifica a sua casa. A mulher sábia que ajuda o seu marido, que cuida dos filhos, que honra aqueles que estão ao redor. Senhor, como Ruth honrou Noemi, Senhor, nos ensina a honrar. Nos ensina a honrar as pessoas que estão ao nosso
nós pertencemos a Ti. Te louvamos e agradecemos porque sabemos que Tu estás no controle de tudo, Senhor. Essa tempestade não veio para nos matar. O barco pode balançar de um lado para o outro, a tempestade vem nos assolar. Mas o Mestre está no barco. O Mestre está no barco, basta apenas uma palavra, queda de mar. E o mar vai se acalmar. Tudo vai ficar bem. A tempestade se vai. E nós chegaremos ao outro lado. Porque como no mar, Ele está conosco. Aleluia, Jesus. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando